Põe, como você se sente quando é chamado de banqueiro arrependido? Ex-banqueiro arrependido, com certeza, né? Mas eu não me provoca nenhuma grande emoção, Nem o, não. porque você tem arrependimento de ter sido banqueiro? Um arrependimento, né? E a gente tem que entender o que significa arrependimento. Significa o seguinte, poxa, eu não concordo com nada disso hoje em dia. Eu consigo me ver como alguém que emprestou o tempo, a inteligência, o esforço pro lado que concentra a renda, pro vilão desse Pro filme. sistema. Eu consigo. Então, esse arrependimento eu tenho. Agora, se você me perguntar, Eduardo, poxa, você acha que você lá atrás fez uma coisa que hoje você pensa, como é que eu fui fazer isso? Tais, a família a quem eu sou grato e amo de paixão, onde eu nasci, é uma família que tem um conjunto de valores, uma visão de mundo. Os lugares onde eu estudei me deram uma visão de mundo e um conhecimento. Os amigos que eu tive, as emissoras de TV que eu assisti, elas me permitiram fazer isso. E eu fiz o melhor que eu pude, cometendo um monte de erro, mas foi o melhor que eu pude. Conta um para mim. O quê? Um erro bem ardido que você cometeu. Putz, eu acho que nos lugares onde eu trabalhei, eu já tratei pessoas com muita arrogância, sabe? Achando, querendo, mas assim, você querendo foi falar disputar, do Paulo Guedes e agora não, mas querendo disputar e mostrar que eu podia ser que nem eles, assim também, sabe? O que te ajudou a enxergar isso? Putz, eu acho que uma sequência de eventos aparentemente não correlatos, que foram o tombo do cavalo, a gente falou, eu comecei a viajar o Brasil para dar palestra sobre não violência, comecei a conhecer o interior do Brasil, aí comecei a ver uma desigualdade que eu não conhecia, aí comecei a estudar educação financeira para poder dar aula, comecei a descobrir que o que eu fazia era o que gerava essa concentração de renda, o papel do banco ali no sistema. Aí comecei, tudo foi agregando. Agora, talvez o que mais mudou foi a temporada que eu morei no MST. Quando eu pedi para morar no lugar onde eu tinha mais preconceito. Os lugares onde eu vejo na televisão que são, assim, o terror. E o que você viu? Eu vi, assim, uma realidade, primeiro, absolutamente diferente do que eu tinha aprendido e maravilhosa. Um lugar onde as pessoas têm, como eu nunca tinha visto na vida, um sentimento de coletividade e de cuidado um do outro que a gente não tem. Aí, gente, é o MST, maior produtor de arroz orgânico do Brasil e da América Latina, demonstrando aí como é possível produzir alimento em massa, respeitando o meio ambiente, sem trabalho análogo à escravidão, com preocupação social. E o que você tem a dizer para as pessoas que têm uma visão preconceituosa do MST e isso se deve a alguma coisa que o próprio movimento imprimiu na mente delas? A gente começou o programa falando que a gente opina sobre histórias e não sobre fatos. Provavelmente essas pessoas que têm uma visão do MST como essa, que eu tinha e que a maior parte das pessoas tem, elas estão opinando, como eu estava opinando, sobre histórias que me foram... Ah, mas eu vi a imagem. A imagem é parte de uma história, de uma versão da história, né? E a gente opina sobre essa história. Então, uma provocação que eu faço para vocês. Me aponte um dono de emissora, rádio ou jornal do Brasil grande que não seja grande proprietário de terras. Eu quero não quero dois. Eu quero um. Podemos falar de todos eles, não preciso falar os sobrenomes, todo mundo sabe os sobrenomes. Não tem nenhum. Tem uma propaganda, é isso que você está dizendo, que quer que as pessoas vejam o MST como um potencial invasor de terras. O Brasil, e é muito interessante a gente, enfim, ter isso claro em mente, e são vários os sociólogos e historiadores que nos lembram isso, enfim, desde sempre. O Brasil, ele não pode ser compreendido sem a gente compreender a questão da terra. E aí você chega e fala o seguinte, tem um grupo que questiona essa forma como a terra nos serve a nação, né? Tem um grupo que questiona
um país que nasceu acertando na loteria e tem água, recursos minerais, terras para plantar, incidência de sol, um clima adequado, etc., e tem uma fome enorme e pessoas querendo um pedaço de terra para poder trabalhar. E aí você fala o seguinte, poxa, se tem tanta terra e está faltando para tanta gente, tem alguém que tem que estar com terra em excesso e que não está usando. E aí essa turma é uma turma que tem ali uma interseção com os donos dos grandes veículos de comunicação. E não é interessante para essas pessoas dar poder para um grupo que quer redividir poder e terras no Brasil. Então eu Agora, convido as pessoas a conhecer sim, o MST. E